O que eu quero responder exatamente para você, como que você transforma o seu trabalho de engenheiro interessante para Deus? Sendo um ótimo engenheiro. Como que você transforma a sua aula de matemática num trabalho para Deus? Dando uma excelente aula de matemática. Nós achamos o seguinte, que se a gente vai ao ambiente de trabalho e não leva a religião, isso não foi servir a Deus. Agora, se a gente resgata que Deus disse assim, meus filhos, construam uma ordem social justa e pacífica e trabalhem para que a terra produza fruto que alimente a todos. Trabalhe para atenuar o sofrimento de todos nessa terra que tem ervas daninhas. Se nós resgatarmos que desde escrever uma poesia, compor uma canção, construir uma ponte, isso é uma resposta humana ao que não é, na tentativa de construir o que deve ser. E que nós só fomos capazes de dar essa resposta porque Deus está agindo em nós e nos inspirando, nos sustentando com vida, nos capacitando. Se nós resgatarmos que Deus não se manifesta apenas no ambiente religioso, mas Ele se manifesta em toda a teia da sociedade, inclusive na religião, embora haja controvérsias, porque assim como há controvérsias que alguns ambientes culturais são expressões divinas, também é verdade que há alguns ambientes religiosos que a gente duvida muito que sejam expressões divinas, mas Deus não está restrito aqui ao mundo da religião. Se nós resgatarmos que a nossa ação no mundo deve ser trazer tudo para que funcione de acordo com os interesses do verdadeiro proprietário, que é Jesus Cristo. E se nós resgatarmos o nosso conceito de vocação, então como é que nós somos espirituais no mundo do trabalho? Fazendo o nosso trabalho para abençoar pessoas e servir pessoas. É assim que a gente é espiritual no mundo do trabalho. Eu diria, se você dá aula de matemática para ganhar dinheiro e multiplica o número de aulas e não tem tempo para preparar a sua aula, porque você precisa ganhar dinheiro e a sua aula é sofrível e a sua relação com aquelas pessoas é sofrível, e se o conteúdo que você oferece é sofrível, eu diria, não adianta fazer oração, não adianta ler a Bíblia antes, não adianta fazer grupo de solidariedade para ajudar a creche do lado da escola, porque a primeira coisa que Deus está querendo de você é uma aula de matemática. É isso. É que você faça bem a ponte que você está fazendo, para a ponte não cair. É que você organize minimamente esse trânsito dessa cidade de São Paulo. É que você não seja corrupto no seu mandato político, no seu cargo eletivo. É isso. Por quê? Porque Jesus, no julgamento final, em Mateus 25, 31 a 46, ele diz assim: tive fome e você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estive preso e você foi me visitar. E nós poderíamos aumentar essa lista. Fui analfabeto e você me ensinou a ler e a escrever. Eu tive dor de dente e você me atendeu de madrugada. Eu precisei comprar uma casa e você me ajudou no financiamento. Aliás, eu precisava comprar casa e você aperfeiçoou o sistema financeiro de financiamento da casa própria para o trabalhador.
Isso é servir a Deus. É assim que Jesus vai... Ele não diz, você leu a Bíblia comigo, fez uma oração comigo na hora do almoço, e você me falou sobre o pré-milenismo pós-tribulacionista. E me ensinou a escatologia do Apocalipse. Não, ele não fala isso. Bom, é importante, eu insisto, é importante você ler a Bíblia com as pessoas? É. É importante você orar com elas? É. Mas significa que se você está dando aula de matemática, fazendo uma cirurgia, trocando um pneu de um carro, trocando o carburador de um carro, você não está servindo a Deus? Não, não significa. Eu hoje, graças a Deus, já não ouço mais tanto assim na nossa comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca. Mas durante muito tempo eu ouvi pessoas dizendo: o meu trabalho secular não me deixa servir a Deus. Entende isso? Pastor, eu vou me aposentar no ano que vem, eu vou poder me dedicar mais a servir a Deus. E eu não canso de contar, e encerro fazendo uma homenagem ao meu amigo, que se me ouvir vai saber que é ele, que enquanto foi médico aqui nessa cidade de São Paulo, fez do chão ao tudo 2 postos de saúde no tempo em que o PT tinha a prefeitura de São Paulo. Trabalhou muito, de sol a sol. Um dia, eu chamei esse meu amigo e disse assim: você está trabalhando bastante para o PT. Quando é que você vai começar a trabalhar para Deus? Em outras palavras, eu tinha dentro da minha igreja mão de obra mais do que qualificada para organizar retiro de casais, para organizar um departamento de evangelismo, para organizar um projeto de educação de jovens, para atuar na liderança de grupos de estudos bíblicos nas casas. Mas eu não podia contar com esse homem, porque ele estava trabalhando para fazer posto de saúde para o PT. Então eu fui lá e disse assim: companheiro, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e vai começar a trabalhar para Deus? Em outras palavras, quando é que você vai se desobrigar do seu trabalho secular para se envolver nas atividades da sua igreja? Para a gente conseguir ganhar mais pessoas para Jesus e para a gente trazer mais pessoas para dentro da igreja. Aí esse meu amigo respondeu: pastor, o senhor não ensinou para nós que o reino de Deus é maior do que essa igrejinha aqui? Falei, sim, claro. E você não ensinou para nós que quando a gente serve pessoas, a gente está servindo a Deus? Sim, claro, foi o que eu disse para você. Falei, então o senhor acha que eu estou me matando de trabalhar na periferia de São Paulo para servir ao PT? Ou o senhor considera a possibilidade que eu esteja servindo aquela gente pobre em nome de Deus e para a glória de Deus? E que isso é o melhor que eu posso fazer com as competências que Deus me deu, a formação que Deus me deu? Eu falei, sim, é exatamente isso que eu queria lhe dizer. Exatamente isso. Agora, pasmem os senhores. Há pouco mais de um mês, menos de um mês, aquele congresso lá que eu falei, quando eu acabei de falar essas coisas, eu fui rodeado de pessoas que me disseram: o meu pastor não pode ouvir essa fita e assistir esse DVD aí não, porque ele vai te pegar. Você está esvaziando a igreja. Você está conspirando contra a igreja. Nunca me ensinaram isso. E, infelizmente, pode ser verdade. Porque na nossa cabeça, servir a Deus é algo que a gente faz na igreja e dentro do espaço religioso.
que nós precisamos é resgatar que o que é espiritual no seu trabalho? O seu trabalho. É o seu trabalho. É muito mais o como você faz do que o que você faz. Até porque, como disse Martinho Lutero, de fato, uma senhora lavando as suas panelas pode superar em muito, em santidade, a ação de muitos pastores, bispos, apóstolos, monges e freiras do mundo inteiro. Porque quando a gente está trabalhando para colocar ordem no caos, servindo pessoas como quem serve a Jesus Cristo, e servindo a Jesus Cristo, servindo pessoas, nós estamos trabalhando para Deus. É possível que eu esteja aqui a lhes compartilhar estas coisas trabalhando para mim mesmo. E a senhora que está em casa agora, terminando o jantar, para servir ao seu marido e aos seus filhos, que chegam cansados de um dia de trabalho, esteja servindo a Deus. É muito possível que alguns clérigos que ocupam os púlpitos estejam promovendo o caos. E alguns homens que com um macacão surrado recolhem os lixos de nossas ruas estejam servindo a Deus e promovendo a beleza, a ordem e contribuindo para que esse mundo seja minimamente habitável e muito mais parecido com um jardim do que com uma terra amaldiçoada. Esse é o nosso trabalho. É assim que a gente é espiritual no mundo do trabalho. Portanto, é possível ser espiritual no mundo do trabalho? Sim, é possível. Que Deus nos ajude a sê-lo. Amém.